Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa quarta-feira. Hoje é dia 6 de julho. A gente começa essa edição falando sobre a proposta de emenda à Constituição que amplia os benefícios. A chamada PEC das Bondades ou PEC Kamikaze teve sinal verde do relator e deve ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. Ele desistiu de fazer qualquer modificação no texto para não ter que voltar para o Senado. A oposição criticou essa medida, dizendo que o rito de uma PEC na Câmara deve respeitar um mínimo de sessões e levar em consideração emendas propostas pelos deputados. Do jeito que está, a proposta aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, cria dois auxílios, um para caminhoneiros autônomos, de R$ 1.000, e outro para taxistas. Além disso, dobra o Vale Gás, dá subsídio para a gratuidade do transporte público para idosos e também para a agricultura familiar. Os benefícios valem até dezembro e vão custar aos cofres públicos mais de 41 bilhões de reais, fora do teto de gastos. A Isabela Takaki está aqui comigo nessa quarta-feira, tem mais informações sobre os desdobramentos dessa proposta. Muito bom dia, Isa, ótima quarta-feira para você. Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Bom, e os desdobramentos são ali no lado fiscal, com o furo no teto. O mercado financeiro está exigindo taxas de juros mais altas para comprar os títulos do governo de longo prazo. Hoje, essas taxas estão no nível mais alto desde o início do governo Bolsonaro. Ontem, o Tesouro Nacional aceitou pagar juros de 6,17% para vender os papéis atrelados ao IPCA. Os papéis com prazos mais curtos também foram vendidos com taxas mais altas. No início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, as taxas estavam em 4,76%. Elas chegaram a cair para um patamar mais próximo de 3% no final do mesmo ano, com a aprovação da reforma da Previdência. Daniela Marques tomou posse como a nova presidente da Caixa Econômica. Entre vários pontos importantes, ela deixou claro que vai fazer mudanças no banco, principalmente no alto escalão. Daniela Marques deve demitir mais de 20 conselheiros que atuavam muito próximo a Pedro Guimarães e dar enfoque nas políticas para as mulheres. Ainda sobre o ex-presidente da Caixa, a Daniela Marques reiterou que as apurações vão continuar e que ela vai tomar as medidas cabíveis. O presidente Bolsonaro tomou a atitude necessária para proteger a imagem da Caixa, afastar envolvidos. Como eu afirmei, ninguém tem direito, a gente tem que assegurar, garantir um ambiente seguro para quem está depondo e testemunha, mas a gente também tem que garantir independência nas apurações, porque ninguém tem interesse em perseguir nem proteger ninguém. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro, que não fez nenhum comentário sobre o pedido de afastamento de Pedro Guimarães e todo o cenário dessa saída, ele elogiou a nova presidente do banco, mas enfatizou que não significa uma nova era na Caixa. Vamos ouvir. Não começa uma nova era aqui na Caixa, a Caixa continua. Tem agora uma presidente que é competente, que mostrou lá atrás o seu valor, que lutou, que se empenhou. É difícil a gente ver mulher na economia, é difícil. Cuidado, hein, Pauleta. Mas a Dani, o espaço da mulher é em qualquer lugar. A defesa de Milton Ribeiro pede que o Supremo Tribunal Federal anule o inquérito que apura sua atuação em irregularidades no MEC. Para os advogados, as gravações em que ele conversa com pastores e diz que está atendendo a um pedido do presidente Bolsonaro são ilícitas e de origem desconhecida. Foi essa gravação que deu origem à investigação que culminou com a prisão do ex-ministro há 2 semanas. Milton Ribeiro é alvo de investigação sobre suspeitas de liberação de verbas para prefeituras indicadas por 2 pastores. Eles também foram presos.
A prisão do ministro desencadeou o pedido de uma CPI pela oposição no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que as comissões devem acontecer, mas que só depois das eleições. A decisão foi tomada depois de uma reunião com líderes dos partidos. Vamos ouvir Pacheco. O que se percebe é que a verdadeira vontade do Senado Federal, expressada nessa reunião de líderes e por esse encaminhamento que eu dei como presidente do Senado, não é a ótica de se prejudicar ou de se beneficiar o governo, ou de se prejudicar ou beneficiar a oposição, muito menos os lados eleitorais de uma disputa eleitoral. É um encaminhamento lúcido, ponderado, muito lógico até, de que as CPIs podem existir, mas esse é um momento que não é adequado para fazê-las. Então eu considero que nessa ótica não há uma vontade deliberada, manifesta e mesmo oculta de se favorecer ou de se prejudicar o governo ou a oposição. É o que se precisa fazer no Senado Federal. Uma decisão que precisou ser tomada e que foi muito bem tomada pelos líderes partidários. Vamos então agora às notícias internacionais. Os preços do petróleo caíram bastante nessa terça-feira. O WTI chegando a ficar aí abaixo dos $100 o barril, à medida em que crescem aí os temores de recessão. Hoje a commodity já tenta se recuperar, tenta dar um respiro e a gente ainda vai acompanhar os desdobramentos de tudo isso. E a gente vai inclusive aos Estados Unidos saber mais detalhes com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que tem mais informações. Muito bom dia, Giovanna, seja bem-vinda aqui ao Morning News. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isa. A todos que nos acompanham, realmente essa queda de preços intensificam ainda mais, né, os temores de que uma desaceleração econômica vai reduzir a demanda por produtos petrolíferos. O petróleo bruto, o WTI, que é referência no petróleo dos Estados Unidos, fechou em 8,24% abaixo dos $99,50 por barril. Ele chegou a cair num dado momento, no dia aí, perdendo mais de 10%, sendo negociado a 97,43, e o contrato foi negociado pela última vez abaixo dos $100 no dia 11 de maio, né, lembrando. O Brent de referência internacional fechou em 9,45% abaixo de $102,77 por barril. Ambos os contratos registraram perdas em junho, quebrando 6 meses consecutivos de ganhos, já que os temores de recessão levam Wall Street a reconsiderar as perspectivas de demanda. O Citi disse ontem que o Brent pode cair para $65 até o final deste ano, se a economia entrar em recessão. E explica esse raciocínio, viu? Num comunicado, o Citi explicou que em um cenário de recessão com o aumento do desemprego, falências das famílias, falências de empresas, as commodities seguiriam aí uma curva de custos em queda à medida que os seus custos deflacionam e as margens se tornam negativas para gerar cortes na oferta. Bom, os preços subiram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, né, levando preocupações sobre a escassez global, e o WTI chegou a uma alta de $130,50 o barril em março, a gente acompanhou, e o Brent chegou a $140 o barril. Foi o nível mais alto de cada contrato desde 2008. Os altos preços das commodities têm sido um dos principais fatores para o aumento da inflação, que já está no nível mais alto em 40 anos. Os preços na bomba, a gente comentou e acompanhou por aqui, chegaram a $5, $6 por galão no início do verão aqui nos Estados Unidos. E os preços também ficaram muito altos aí para o consumidor, né, Felipe e Isa? Giovanna, a gente vai continuar acompanhando aí o preço da commodity. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né, a questão da Tesla, Elon Musk havia anunciado já que teria que cortar uma parte de seus funcionários, e alguns funcionários que foram demitidos já entraram ali com pedido de emergência. O que mais que eles reivindicam? Então, Isa, 2 trabalhadores demitidos daquela leva grande ali da Tesla entraram como uma moção de emergência ontem para parar aí a fabricante de carros elétricos por supostamente buscar acordos de separação por indenização menor do que é exigido por lei. Como parte das demissões da Tesla, a empresa pediu aos funcionários que concordem em liberar a Tesla de todas as reivindicações em troca de uma indenização de apenas 1 ou 2 semanas de pagamentos e benefícios, segundo essa moção apresentada a um tribunal do Texas. A lei de notificação de ajuste e reciclagem do trabalhador determina, que é o Ministério do Trabalho aqui, né, determina uma indenização real de 60 dias de pagamentos e benefícios
a que os funcionários teriam direito, e a Tesla pedia 1 ou 2 semanas. Então, está aí a discussão. Os 2 trabalhadores estavam entre os mais de 500 trabalhadores demitidos na fábrica, a fábrica da Tesla em Sparks, Nevada, e em maio e junho, ali foram 2 meses de grandes demissões. O Elon Musk, que é presidente executivo da empresa, disse aos principais gerentes no mês passado que tinha um sentimento muito ruim sobre a economia, sobre o futuro da economia, e que a empresa precisava cortar 10% do quadro de funcionários. A Tesla fechou o escritório em San Mateo, na Califórnia, demitindo mais 200 funcionários ali da unidade. Então, é aquilo, né? A Tesla ofereceu um valor menor, os funcionários não vão querer, obviamente, né? Talvez Elon Musk esteja sem grana, viu, gente? Não sei. Com todas as quedas no mercado acionário, isso deve ter impactado também no bolso do Elon Musk. Ô, Giovana, mudando um pouquinho de assunto, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, vai pedir para os países do G20 que pressionem a Rússia a apoiar os esforços da ONU para reabrir as rotas marítimas que foram bloqueadas lá por conta do conflito na Ucrânia. Quais os detalhes desse pedido? Qual deve ser, né, o teor e os desdobramentos desse pedido do Blinken? Esse pedido dele faz parte aí dos esforços internacionais para o combate a essa crise global de alimentos. Então, Blinken vai pedir também que a China não apoie mais o esforço de guerra de Moscou, né? Blinken viaja para a Ásia hoje para uma reunião com o G20, unindo aí os 20 ministros das relações exteriores. Essa reunião acontece em Bali, na Indonésia, e vai ser na sexta-feira. A viagem inclui um primeiro encontro, inclusive, com o colega chinês Wang Yi, desde outubro. Não está marcado nenhum encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, algum encontro mais particular entre os dois, não tem nada na agenda. Analistas preveem uma controversa reunião ministerial aí do G20. Washington e seus aliados culpam Moscou pela escassez global de alimentos desde a invasão da Ucrânia ali no final de fevereiro, né, que é um grande exportador de grãos, enquanto a Rússia, que também é um grande exportador, culpa as sanções lideradas pelos Estados Unidos. Então, toma lá da cá. Ramin Tulu, secretário de Estado adjunto para Assuntos Econômicos e Comerciais, disse a repórteres que Blinken aumentaria a segurança energética e uma iniciativa da ONU para tentar levar alimentos e fertilizantes ucranianos e russos de volta aos mercados globais. Então, como eu falei, é um esforço global aí, internacional. A Ucrânia, que acusa a Rússia de bloquear passagem dos seus navios, disse essa semana que está tentando aí, mantendo negociações com a Turquia e a ONU para garantir as exportações de grãos. A Rússia nega, claro, que esteja bloqueando qualquer movimento de grãos e diz que é a Ucrânia que é a culpada. Bom, quanto à conversa com a China, se espera uma conversa um pouco amigável entre Estados Unidos e China. Blinken deve pedir ao país asiático que repense seu apoio à Rússia no contexto do conflito. E essa conversa vai, dependendo de como terminar, deve render algumas parcerias comerciais. Casa Branca sinalizou que está analisando opções para cortar tarifas sobre importações chinesas. Então, vamos olhar, vamos ver. Giovana, ainda sobre esse assunto, o presidente da Suíça alertou aliados ocidentais sobre as complexidades legais de usar ativos russos congelados para ajudar a pagar a reconstrução da Ucrânia por conta de toda a destruição ali da guerra, né? Conta mais detalhes sobre isso. O presidente da Suíça disse que o direito de propriedade é um direito fundamental, não basta congelar os ativos e simplesmente sair usando, então tem que respeitar a lei internacional a respeito disso. Inácio Cassi fez esses comentários a repórteres no final da Conferência de Recuperação da Ucrânia, depois que o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal expressou esperanças de bloquear e usar cerca de 300 a 500 bilhões de dólares em ativos de propriedade russa que foram congelados em muitos bancos ocidentais, isso para ajudar a reconstrução da Ucrânia. O líder russo disse que os direitos fundamentais às vezes podem ser violados, né, como foi feito em alguns casos aí durante o auge da pandemia, mas precisam ser criadas bases legais para isso, para não ter consequências. Lembrando, né, que a Suíça congelou 6 bilhões e meio de dólares em ativos russos. Então, também eles estão trabalhando sobre isso para poder liberar esse recurso para a reconstrução da Ucrânia. Tá certo, Giovana. Obrigado pelas informações. Ótima quarta-feira para você.
que volta aí ao longo da nossa programação com mais notícias direto dos Estados Unidos. Tchau, tchau, Giovana. Até já. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Christopher Bahia, cientista político, sobre as recentes pesquisas eleitorais, foram divulgadas agora cedo, e o cenário político aqui no Brasil. Também, claro, as movimentações do mercado com o Guga Almeida, já, depois do nosso intervalo. Fica com a gente. BMC News. Informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Customer support, what can I do for you? Yeah, I can't access my trading account. Can you help me? I'll see what I can do. Could you wait a second? Stop calling him, you hear me? I'm moving on, you should too. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Estamos de volta aqui com o Morning News, 8 horas e 50 minutos. Hoje saíram 2 pesquisas de intenção de voto para presidente. As 2 mostrando o ex-presidente Lula que segue na frente de Bolsonaro. A pesquisa Poder Data mostra Lula com 44% contra 36% de Bolsonaro no primeiro turno. Todos os outros pré-candidatos somam 11%. No segundo turno, Lula teria 50% e Bolsonaro 38% das intenções de voto. A pesquisa foi feita entre 3 e 5 de julho, com 3 mil pessoas. A pesquisa Quaest Genial traz Lula com 45% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro com 31%. Os outros candidatos somam 9%. No segundo turno, Lula teria 53% contra 34% de Bolsonaro. A pesquisa foi realizada entre 29 de junho e 2 de julho, com 2 mil pessoas. A margem de erro das duas pesquisas é de 2 pontos percentuais. É isso aí. Agora vamos conversar com o Christopher Bahia, cientista político, está aqui conosco para bater um papo sobre esse cenário eleitoral, as pesquisas e também, claro, tudo que tem movimentado Brasília. Christopher, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, um prazer é meu poder contribuir com vocês e dialogar sobre esses assuntos importantes do país. Christopher, trouxemos aqui os dados dessas pesquisas recentes do cenário eleitoral.
E uma questão interessante que foi percebida nessas duas pesquisas foi o crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Embora dentro da margem de erro ali de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, ele cresceu, né, o presidente Jair Bolsonaro, dentro da margem de erro, e o ex-presidente Lula acabou ficando estagnado ali sem haver um crescimento, ou até mesmo houve um decréscimo aí, um rebaixamento, né, no índice do ex-presidente Lula. Queria saber como que você está vendo, né, esses cenários eleitorais, essas pesquisas que têm saído, que mostram o ex-presidente Lula na frente, e esse crescimento de Bolsonaro. Será que a gente já consegue ver algum reflexo desses benefícios que estão sendo propostos aí pelo governo nas últimas semanas? Como que você vê essa situação? Bom, antes de tudo, é importante a gente falar sobre o que significam de fato as pesquisas eleitorais. Eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, pessoas dizendo que, utilizando, né, as pesquisas eleitorais como diagnósticos definitivos a respeito do quadro eleitoral, e definitivamente isso não pode ser utilizado dessa forma. As pesquisas eleitorais, elas são excelentes ferramentas, né? Há uma série de institutos de pesquisa aqui no Brasil que têm feito trabalhos muito importantes. A Poder Data e a Genial Quest, hoje publicadas, são 2 institutos importantes, mas nós não podemos utilizar essas pesquisas como sendo definitivas. O período eleitoral, sobretudo aqui no Brasil, ele tem uma série de questões que podem influenciar e impactar nos resultados que acontecerão daqui a alguns meses, no dia em que serão realizados os pleitos. Então, essas pesquisas, na verdade, são tendências, né? São apresentadas caso as eleições fossem hoje. O que nós estamos observando, analistas políticos, de forma geral, é de que o quadro ele está muito polarizado. Está parecendo um pouco clichê, né, a nossa fala em relação a isso, mas isso demonstra que tanto no primeiro quanto no segundo turno há uma concentração de intenção de voto muito grande entre os 2 candidatos adversários principais. O ex-presidente Lula, evidentemente o favorito para ganhar essa eleição, e, em outro lado, o presidente atual, Bolsonaro, que, em razão de ter um mandato, né, ele tem nas suas mãos uma série de ferramentas institucionais, inclusive orçamentárias, que favorecem a permanência dele no quadro onde está e até, como vocês disseram aí, um crescimento, ainda pequeno, né, em relação à sua performance, né, nas intenções de voto. Bom, ao meu ver, essa polarização ela se manterá, né? Lula já mantém um quadro bastante estável, Bolsonaro tem crescido, e me parece nos próximos meses, diante de uma série de políticas públicas que estão sendo realizadas a partir de agora, a tendência é de que essa diferença entre os 2 candidatos venha a diminuir. E, Christopher, em relação à popularidade dos 2, né? A gente tem ali no estado do Piauí, Lula tem a maior vantagem, mais de 46 pontos de diferença. Bolsonaro tem vantagem ali no Mato Grosso, com 15 pontos. O mapa das pesquisas ali dos estados reforça a tendência de que esse duelo vai ser decidido no Sudeste. Geralmente, o PT tem um histórico de ganhar no estado de Minas Gerais, São Paulo, geralmente PSDB, né? Bolsonaro, inclusive, na última eleição. O que você acredita que realmente o Sudeste vai ser decisivo ali no finalzinho dessa paridade entre os 2? E em relação a São Paulo, que tem tem uma representatividade muito grande, um peso grande nessas eleições, você acredita que ter Geraldo Alckmin na chapa deve ajudar aí o PT a tirar um pouco dos votos de Bolsonaro? Então, realmente, como você disse, o Sudeste ele tem um papel essencial em razão da alta concentração de pessoas aqui nessa região. Minas, São Paulo, Espírito Santo, né, o Rio de Janeiro são os grandes colégios eleitorais. Então, nesse sentido, em todas as eleições é muito decisivo quem ganha aqui nesses estados, né? Você mostrou o caso do Piauí, e me parece que na grande parte se não todos, os estados do Nordeste, há uma vantagem de Lula que é bastante representativa. No entanto, há, em contrapartida, estados no Sul, no Centro-Oeste, onde Bolsonaro está bastante acima, né? Já tem uma vantagem importante. Então, nesse sentido, eu reforço a minha ideia
de que as eleições não estão definidas, de que ainda há muito o que acontecer, né, principalmente nesses últimos meses. Uma série de questões podem interferir diretamente no resultado eleitoral, e sim, o Sudeste é muito importante em razão da alta concentração nesses colégios eleitorais. Em São Paulo, nós temos um candidato ao governo que tem se tornado muito competitivo, que foi o ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, né, que inclusive é da base, de um dos partidos da base do presidente Bolsonaro, e que certamente durante o processo de campanha ele vai alavancar um discurso mais conservador, um pouco voltado para a questão do seu trabalho realizado no Ministério, que certamente vai auxiliar bastante o presidente Bolsonaro. As pesquisas em São Paulo mostram o ex-prefeito Fernando Haddad na liderança, mas me parece que essa liderança de Haddad ela tem sido muito diminuída, principalmente com o crescimento de dois nomes que são importantes. O atual governador, que é do PSDB, né, e do Tarcísio de Freitas, né, que é o ex-ministro de Lula, de Bolsonaro, desculpe. Aqui em Minas Gerais também há um palanque que tem sido construído, né, entre Bolsonaro e Zema, que vai também fazer bastante diferença. Zema hoje tem uma tendência forte a ganhar, inclusive, no primeiro turno, e certamente, se Zema ganhar em Minas Gerais no primeiro turno, a tendência é de que ele trabalhe o segundo turno em favor do presidente Jair Bolsonaro, que tem um alinhamento maior com o Partido Novo, especialmente aqui em Minas Gerais. Então, nesse sentido, o Sudeste faz muita diferença em razão da sua grande capacidade de pessoas, né, de número de pessoas, e vai ser decidido aqui, certamente, aquilo que vai ser o retrato do pleito nacional. Christopher, nesse sentido ainda, né, a gente falando bastante desse cenário eleitoral, a gente sabe que a questão econômica acaba definindo, talvez, né, muitos votos ao longo desse processo, principalmente quando a economia não vai muito bem, as pessoas acabam ficando um pouco menos contentes com o político que está ali na presidência, e isso pode tirar alguns votos. Percebendo isso, e também, claro, por conta de todos os problemas econômicos que o Brasil tem passado nos últimos tempos, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, né, manobras ali e propostas para poder estimular a economia, melhorar a questão econômica no país, né, principalmente na questão dos combustíveis, que tem sofrido bastante. E aí, eu quero entrar nesse assunto da proposta de emenda à Constituição, que deve ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. É uma proposta que está tendo bastante discussão. Por um lado, né, a gente vê muita gente discutindo se é eleitoreira, se não é eleitoreira, se vai trazer consequência futura para o Brasil na questão fiscal ou se não. A gente já vê até questões presentes, né, com o risco fiscal subindo, toda essa situação no mercado financeiro. Mas em relação a outras discussões um pouco mais profundas nas duas casas legislativas, isso acaba não sendo tão forte, né? Porque a proposta vai passou no Senado, está sendo passada na Câmara, e inclusive os partidos de oposição estão reclamando que não está tendo a devida conversa, a devida discussão sobre o tema, até mesmo com a possibilidade de colocar algumas emendas ali que os oposicionistas estão querendo sugerir. A minha pergunta para você é, esta proposta do jeito que ela está, como que você avalia, qual que é a sua percepção sobre essa proposta, quais são os benefícios que ela pode trazer, quais são os malefícios que ela pode trazer, as consequências, enfim, diante de todo esse cenário de discussão em relação a uma proposta que coloca aí mais de 40 bilhões fora do teto de gastos, né? Como que está a sua percepção sobre isso? Bom, do ponto de vista social, a PEC ela vai dar um respiro, né, um alívio para a sociedade. Não tenha dúvidas disso, porque vai diminuir o preço dos combustíveis, vai auxiliar as pessoas que estão numa situação mais complicada do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista fiscal, ela é bastante gravosa. Eu falo sempre que ela é como se fosse um analgésico, que vai resolver os nossos problemas a um curto prazo, e esse curto prazo é muito importante para o presidente que está tentando a sua reeleição, mas a longo prazo ela trará problemas muito graves do ponto de vista fiscal do nosso país, né? Um país que já não tem uma saúde fiscal tão exitosa quanto a gente imaginaria para esse momento, vai acabar enfrentando problemas futuros
que a economia vai responder, né? Mas de forma a curto prazo, nos próximos meses, é importante dizer que essa foi a sacada ou a iniciativa mais ambiciosa do presidente Bolsonaro, aprovar essa PEC, e certamente ela será aprovada, porque o presidente tem maioria nas duas casas, e lembrando também que o voto a favor dessa PEC favorece também aqueles parlamentares que estão no momento de reeleição, né? Eles irem às suas bases, mostrando que foram favoráveis a uma PEC que alivia o bolso do consumidor, certamente vai também angariar votos para essas figuras no legislativo. Então, não há dúvida de que ela será aprovada com celeridade. Inclusive, ontem foi proposta uma emenda que, inclusive, foi rejeitada pelo líder do governo, porque ela teria, se caso ela fosse aprovada na Câmara, a matéria teria que voltar ao Senado para ser revisada. E o que se precisa, né, por parte do Palácio do Planalto, é que haja uma celeridade na aprovação dessa PEC para que ela tenha impactos eleitorais, né, para que ela tenha impactos já nas próximas pesquisas eleitorais. Então, nesse sentido, é uma ambiciosa tentativa do Bolsonaro de utilizar de todos os recursos do Estado para se reeleger. Então, a nomenclatura que a gente tem utilizado é de que é, de fato, uma PEC eleitoreira que vai trazer problemas do ponto de vista fiscal para o Brasil no futuro. Mas, para esse momento, ela resolve e vai dar um fôlego para todos nós, consumidores, pelo menos nos próximos 3 ou 4 meses. Ainda sobre esse assunto em relação à PEC e as pessoas, né, como a gente comentou aqui, acabam votando com o bolso, eu tenho entrevistado alguns deputados, alguns políticos que estão ali em pré-campanha e eles relatam que visitam muitas comunidades de pessoas que não têm o que comer mesmo, está numa situação muito difícil. E acabam lembrando do passado, né, na época do ex-presidente Lula, em que tinham acesso a outras coisas que não estão tendo hoje. Você acredita que para esse público específico, que não está interessado em saber, não está acompanhando o noticiário, não sabe o que é PEC, né, segundo relato desses políticos, né, eles não estão nessa realidade de entender a política, o que se passa na política. Você acredita que esse público pode mudar de pensamento vindo com esse auxílio, com essa PEC, com esses benefícios ou não? Eles vão continuar lembrando do passado e ter uma comparação que no passado era melhor do que o que eles estão vivendo hoje, mesmo apesar da pós-pandemia? Bom, me parece que os fatos recentes, eles têm um impacto muito grande no comportamento eleitoral de forma geral, né? Então, me parece que, caso o governo tenha uma capacidade de diálogo e de marketing bastante importante nessa área, né, essas medidas foram tomadas recentemente, há uma grande chance de que ela seja um impacto grande na reeleição do presidente Bolsonaro. Como eu disse no início, nós não temos uma eleição já definida, né? Então, muita coisa ainda pode acontecer nos próximos meses. Então, tudo vai depender de como que o governo e a oposição, no caso o ex-presidente Lula, vão se comunicar com as pessoas. Evidentemente, as pessoas têm uma lembrança do passado com Lula, né, de uma melhoria na questão, sobretudo, da extrema pobreza, da fome no Brasil, mas caberá ao presidente Bolsonaro demonstrar para a sociedade, através da sua comunicação, de que o combate à pobreza não é uma exclusividade do partido ou de determinado grupo político dentro de um país, que há também ferramentas que ele, enquanto presidente, pode utilizar, que ainda que de maneira provisória, podem também combater essas extremidades do ponto de vista econômico. Então, muito vai depender da forma como os dois lados vão se comunicar. Me parece que nesse momento agora, em que as pessoas, sobretudo aquelas mais simples, vão observar uma queda nos preços dos produtos no supermercado, vão observar uma melhora, sobretudo, nas taxas de empregabilidade, né? Nós vimos agora um recente estudo que nos últimos meses, os últimos 3 meses, né, a pesquisa é feita de forma trimestral, houve uma queda bastante importante no número de pessoas desempregadas. Então, isso tem um impacto muito grande sobre a forma como as pessoas vão votar. Então, ainda é muito difícil fazer previsões, construir cenários a respeito desse aspecto, mas me parece que as pessoas, embora se lembrem sim do período do Lula, né, enquanto presidente, elas vão ver que o quadro de hoje também pode ser alterado a partir de medidas que foram tomadas
pelo presidente e pelo Congresso Nacional. Christopher, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem visto algumas polêmicas envolvendo o governo recentemente. Começou ali com a saída do ex-ministro Milton Ribeiro por conta de algumas articulações ali, supostas irregularidades dentro do Ministério da Educação, e culminou até com a prisão do ex-ministro. Mais recentemente, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual e assédio moral, pediu afastamento e teve que ser trocado ali às pressas pela Daniela Marques, que já tomou posse, inclusive. O presidente Jair Bolsonaro ficou um tanto quanto alheio a todas essas polêmicas, né? Primeiro, falando ali do ministro, falou que punha a cara no fogo, depois falou que não era uma corrupção, era um tráfico de influência, que muitas vezes isso acontece mesmo dentro do sistema da questão eleitoral ali, né? Da questão política. E agora, sobre o presidente da Caixa, ele pouco falou, né? Disse só que ele pediu afastamento, que era isso que ia acontecer. Ainda nesse cenário, né, de, por um lado, a economia tentando fazer um esforço ali para trazer, né, boas memórias para a população, para trazer boas notícias para a população. Do outro lado, o lado mais político, o lado que sobre corrupção, sobre escândalos, alguma coisa nesse sentido, pode trazer alguma consequência negativa para o presidente Jair Bolsonaro nesse cenário? Como que você avalia, né, essas questões que estão acontecendo, essas denúncias, essas polêmicas que estão acontecendo no governo há tão pouco tempo da eleição? Qual o impacto disso no governo? Qual o impacto disso nas pretensões do presidente Jair Bolsonaro? Bom, não é uma novidade que no período bem recente, antes das eleições, uma série de escândalos envolvendo o presidente de turno venham a estourar. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. As oposições, elas se reúnem, elas reúnem esforços nesse momento para tentar equilibrar e criar chances de vencer o pleito, de substituir o presidente. Isso aconteceu, por exemplo, com o próprio presidente Lula, né, às vésperas da sua reeleição, quando toda a mídia, os especialistas, a opinião pública de forma geral, falavam sobre o mensalão, né, que foi um dos grandes escândalos nacionais. Então não é a primeira vez que, nas vésperas das eleições, temas sensíveis, principalmente envolvendo a questão da corrupção, vêm à tona, né? E me parece que o presidente Bolsonaro ele tem agido de uma forma bastante estratégica, não comentando e não entrando de forma muito profunda nessas questões. Ele tomou duas atitudes que foram importantes. A primeira delas foi a de colocar uma mulher, né, agora para chefiar a Caixa. A Daniela tem, inclusive, um discurso bastante forte, né, de que vai substituir todos os seus conselheiros, os próprios vice-presidentes, né, da instituição financeira, e que vai dar uma maior visibilidade para as mulheres. Nós sabemos que Bolsonaro tem uma taxa de rejeição muito grande entre as mulheres, e esse escândalo, na verdade, ele pode ser utilizado como uma reversão, ainda que parcial, dessa rejeição das mulheres ao presidente. Se caso ele tenha uma resposta firme, uma resposta forte àquilo que aconteceu, e que de fato foi uma vergonha para o nosso país, né, que um caso envolvendo o presidente da Caixa Econômica, num escândalo até, né, de assédio moral e até sexual, né, isso de fato pode ser revertido discursivamente pelo presidente, tomando medidas mais fortes, e uma dessas medidas foi, inclusive, a nomeação de uma presidente mulher para chefiar esse processo de reconstrução da equipe da Caixa. Em relação ao ministro Milton Ribeiro, né, ex-ministro da Educação, me parece que o pouco tempo que ele ficou preso já deu um pouco mais de fôlego ao presidente, né, demonstrando que existe, de fato, casos de corrupção específicos do governo, mas que eles têm sido observados pelas instituições de controle, inclusive pelos ministérios responsáveis por fazer essa verificação. A própria pesquisa que saiu hoje demonstrou que, mesmo em meio à discussão sobre a possível abertura de uma CPI da educação, de que isso não afetou substancialmente as intenções de voto e a popularidade do presidente Bolsonaro, né? Então,
nesse sentido, me parece que será necessário um esforço maior por parte da oposição para que isso impacte diretamente no cenário eleitoral. Agora, muito recentemente, salvo engano, ontem à noite, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que vai abrir a CPI PEC, né? Mas que vai fazer isso apenas depois do pleito eleitoral para evitar que a CPI seja contaminada com debates e com discursos eleitorais. É importante dizer que, nesse momento, alguns senadores e alguns deputados, né, todos os deputados e alguns senadores, na verdade, vão estar mais ligados às suas bases eleitorais, porque também estão em processo de reeleição, né? Então, estarão menos em Brasília, terão menos tempo para participar dessa CPI. Então, nesse sentido, a tomada de decisão por parte do presidente Rodrigo Pacheco de só fazer CPI pós-eleições pode impactar, pode dar um respiro, né? Pode dar uma esperança ao presidente Bolsonaro de que isso não respingue diretamente sobre a sua popularidade, sobre as intenções de voto em seu nome. Era exatamente nesse ponto que eu queria perguntar para você, Christopher, em relação a essas CPIs em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu deixar para depois das eleições. Você acredita que foi uma decisão acertada mesmo, pelo temor de virar um palanque eleitoral, sendo que são CPIs importantes, como também a do crime organizado e narcotráfico? Havia uma expectativa muito grande também há um tempo já sobre essa CPI, também a CPI do MEC. São CPIs, então, que vão ser instaladas após a eleição, porém, como ele disse, serão instaladas sim. Você acredita que foi uma decisão acertada não mexer nisso agora em pré-eleição? Bom, eu acho o seguinte, que as minorias, elas têm espaço dentro das decisões que são feitas no Congresso. Conseguidas as assinaturas mínimas para abertura de qualquer CPI, cabe ao presidente abrir, né, essas CPIs e fazer com que elas aconteçam. No entanto, o tempo em que essas CPIs vão acontecer, elas impactam diretamente em questões que não devem, inclusive nas questões eleitorais. Nós não podemos ter um resultado eleitoral baseado em algo que está sendo investigado, né? Então, nesse sentido, eu acho que a decisão do presidente Rodrigo Pacheco é acertada, porque ela impede, né, pelo menos minimamente, que esses temas venham a dar palanque, um palanque contrário ao presidente, né, favorável à oposição, desequilibrando, portanto, o pleito eleitoral, e colocar essas CPIs para acontecerem no período posterior das eleições garante uma maior isonomia, uma maior neutralidade e uma maior capacidade de investigação. É importante ressaltar que a minha opinião em relação à decisão do Rodrigo Pacheco não significa que eu considere que não deva ser investigado, muito pelo contrário. Além do Congresso Nacional, nós temos outras instituições, como o próprio Ministério Público Federal, como a Controladoria Geral, né, da União, que são capazes de continuar o processo de investigação. Inclusive, a própria Polícia Federal pode continuar a coletar informações e investigar. E nesse período, onde não haverá CPI, mas há indícios de que houveram crimes dentro do MEC, essa coletânea de provas ela pode ser utilizada de forma ainda mais positiva numa futura CPI que vai acontecer. Então, a minha posição não é contrária às investigações, muito pelo contrário, precisa ser investigado profundamente, mas de uma forma a não comprometer a equidistância dos parlamentares e das informações nesse período eleitoral. Então, foi muito acertada a decisão do presidente Rodrigo Pacheco. É importante ressaltar que a oposição já anuncia que vai ao Supremo Tribunal Federal pedir que essa CPI seja instalada imediatamente, né? Só que, na minha interpretação e de outros juristas que me acompanham nesse aspecto, não há, por parte do Supremo Tribunal Federal, a capacidade de determinar, por meio de uma decisão judicial, quando a abertura de uma CPI deve ser feita. Isso é uma matéria interna corporis, né, que deve ser decidida pelo próprio Congresso. O que certamente o Supremo precisa garantir, já garantiu em outras vezes, é que, batido o número mínimo de assinaturas, né, de senadores ou de deputados, que essa CPI seja aberta, e certamente ela será. Tá certo. Christopher, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo aqui no Morning News e até uma próxima. Ótima quarta-feira para você. Eu agradeço pela oportunidade. Ótima quarta a todos vocês. Tchau, tchau. Falamos com Christopher Bahia, cientista político, aqui sobre todo esse cenário eleitoral, as pesquisas, o que pode ajudar, o que pode atrapalhar
os candidatos, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição agora em 2022. Vamos falar um pouquinho de mercado financeiro. Estava dando uma olhada aqui nas bolsas internacionais, as bolsas europeias, depois de um tombo bastante expressivo no pregão de ontem. Hoje tentam dar uma respirada. DAX na Alemanha sobe 1,24%, CAC na França 1,35%, FTSE no Reino Unido 1,68%. Já os futuros americanos amanhecem no patamar negativo nesta quarta-feira. Dow Jones caindo 0,29%, S&P caindo 0,34% e a Nasdaq caindo 0,47%. O futuro do Ibovespa cai 0,5% neste momento, chegando aí aos 98 mil, quase 99 mil, né? 98.900 e pouco. Bom, e para a gente comentar essa movimentação do mercado financeiro, as perspectivas para essa quarta-feira, eu quero chamar o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, todas as manhãs aqui com a gente, trazendo sua visão do mercado financeiro, suas projeções. Guga, bom dia, boa quarta-feira para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa, tudo bom, pessoal? Bom dia. Tudo jóia. Guga, acho que a gente não tem como não falar, né, da movimentação de ontem que a gente viu sobre o preço do petróleo caindo bastante, principalmente o WTI ficando abaixo dos $100 ali, uma coisa que não acontecia desde o mês de maio, e isso acabou impactando na maioria das empresas. A gente vê 3R Petróleo e PetroRio caindo 7%, Petrobras caindo outros 5%. O que está acontecendo, né, com esses contratos de petróleo? Se a demanda está baixa, a oferta está baixa, o risco de recessão, medo de recessão, o que os investidores estão olhando, né? Por que estão batendo tão forte assim no petróleo? Será que a gente não vai mais precisar de petróleo num futuro próximo, Guga? Não, longe disso. Eu acho que é muito mais um movimento de recessão, né? E pelo entendimento de que, se nós olharmos, né, para o movimento nessas últimas semanas, desde a invasão da Rússia lá na Ucrânia, o mercado ele ficou mais nervoso, mas a gente já trabalhava na região dos $100 do barril, tá? Claro que a gente teve aquele pico de volatilidade, que o petróleo foi lá na região dos $138 do barril, né? E aí depois a gente começou num movimento de aumento de volatilidade ali no preço da commodity, tá? A gente meio que lateralizou num range. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa ir interpretando juntos, né? Mas o que de fato aconteceu aqui é que nesse pico, na invasão da Rússia lá na Ucrânia, o mercado fica mais volátil, sim. 2 momentos, 3 momentos, 4 momentos vem a perder a casa dos $100 do barril, tá? E aí começa novamente o papo mais forte, né, sobre essa questão de inflação. Então, este período aqui, tá? Foi o período que mais se deu ênfase ao tema de inflação. E aí nota que o petróleo ele não conseguiu avançar para buscar novas máximas, ainda bem, né? Porque a sequência aqui era para ir para um patamar lá dos 150 e no pior dos piores dos mundos, $170 o barril, tá? Então ainda bem que não escalou. E uma das coisas que a gente conversou aqui, e eu comento muito para quem acompanha, né, o Morning Call que eu faço, eu gravo no meu canal no YouTube ou dentro da plataforma da geometria comportamental, que eu traço as minhas análises, né, eu botava o seguinte: olha, uma das coisas mais interessantes que se tem é a perda de tendência, né, assim, perdeu a força na tendência, ou seja, como vinha valorizando ali em dezembro do ano passado, né, como vinha a intensidade de alta em dezembro do ano passado, a intensificação com o evento da Rússia e da Ucrânia, né? Esse último movimento ele perdeu força, ele perdeu momento. E aí existia uma janela para poder ter uma correção, se por acaso viesse alguma notícia que ajudasse a correção do petróleo. Qual é a notícia que está se ajudando, né? É o fato da conversa em relação à recessão. Todo mundo está falando aí com uma força muito forte em relação à recessão. Isso traz um desestímulo a
consumo, obviamente, e os mercados ajustam. Né? Eu acho que quando a gente olha para a questão de inflação, principalmente nos Estados Unidos, né, o petróleo tem um peso muito forte. Tá? Então, quando a gente fala de recessão e um pensamento, né, em perder a força inflacionária, é óbvio que tem espaço para uma correção. E quando eu analisava a correção do petróleo, o meu número é que pudesse vir até que essa região de $99 o barril. Tá? Eu estou acompanhando aqui o Brent, que é referência para a Petrobras, né? Quando a gente olha para o WTI, ele chegou a perder a região dos $100 o barril. O Brent não chegou a perder os $100 o barril. Mas eu vi que tinha espaço para vir aqui até os 99, e no pior dos cenários, até eu gravei um vídeo ontem antes da abertura dos mercados, antes desse movimento acontecer, falando que eu enxergava ainda a possibilidade de, quem sabe, num movimento muito forte, muito intenso, o petróleo voltaria para $80 o barril num cenário de correção, onde a gente usaria, né, como base de referência toda esta alta aqui que nós tivemos nesse período aqui entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 9 de março de 2022. Então, quando a gente pega essa base aqui como referência, né, porque, obviamente, o final do movimento, o que tu tem? Tu tem muita força especulativa, tá? Especulativa e também busca por proteção. Então muita gente entrou, tomou posição aqui buscando proteção, imaginando que haveria uma escalada de curto prazo em relação à Rússia e Ucrânia, e de fato teve uma escalada, só que eu acho que o mercado conseguiu ver só uma parte da moeda, né? A semana passada a gente estava vendo aí a Europa comprando petróleo russo, pagando já com yuan. Né? Então o mercado ficava olhando ali aquela questão da sanção dos Estados Unidos e aquela pressão e tudo mais, né? Então hoje a gente vê movimentos aí brigando fortes, né? Um movimento que a gente vê que estimula toda essa pressão inflacionária, que para mim tem muito a ver com as decisões que os Estados Unidos estão tomando, né? Para mim parece que os Estados Unidos joga a favor de um movimento inflacionário, né? E tu vê o resto do mundo ali também se defendendo, na Europa se defendendo e outras questões ali. Pelo menos é a minha opinião. Né? Com certeza no mercado financeiro tem opiniões divergentes e é exatamente isso que faz com que alguém esteja tomando posição, outros estejam vendendo posição, tá? E aí começa a ter essas dinâmicas de mercado. Agora, Guga, hoje tem divulgação da ata da reunião do FED, né? É só na parte da tarde, mas será que já acaba impactando aí no mercado? Qual que é a expectativa, pelo que foi discutido ontem ali nos Estados Unidos? Pode trazer algum movimento mais forte nos mercados de hoje? Qual que é a sua expectativa? Acho que dando um corner ontem, né, no FED aí, essa queda no petróleo mais acentuada no curto prazo, deixa uma pulga aí atrás da orelha. Como é que vai ser como é que vai vir aí a ata do FED em relação à inflação, principalmente quando forem utilizar, né, a questão do petróleo, que impacta demais nessa pressão, nessa questão de inflação nos Estados Unidos. Então acho que vai ser um dia bacana nesse sentido, vai trazer sim movimento no mercado com força. E eu tava assim, eu tô na expectativa, né? Para mim, quartas-feiras, quando tem essas decisões, assim como semana passada tinha a apresentação do PIB lá nos Estados Unidos, né? Eu consigo enxergar aqui o próximo movimento que o mercado tende a fazer. Eu tô curioso porque o mercado ele não conseguiu melhorar, né? A gente não se afastou das mínimas. Ontem a gente viu Dow Jones fechando negativo, a gente viu um repique do mercado de tecnologia, né? Tanto que Nasdaq fecha positivo com 1,7, Dow Jones ontem fecha negativo, Dow Jones fecha negativo ontem, o dado certinho, né, de 0,42. Tá? Então a gente olha a diferença, né, que se tem, né? Então é um movimento muito mais de ajuste da posição dos investidores do que de fato de uma tomada de decisão, né, de risco. Então tô curioso aí em relação a essa ata. Eu continuo ainda enxergando que tem espaço para o mercado corrigir ainda mais, mas já enxergo uma situação de suporte aí, tentando lutar aí nessa região da Bolsa entre os 97 e 98 mil pontos do nosso Ibovespa. Ô Guga, dá uma olhadinha então no gráfico aí, as projeções para hoje, por gentileza? Claro.
Deixa eu compartilhar novamente meu gráfico. Subir aqui para vocês, passar aqui para o nosso índice futuro, olhar aqui para o nosso cenário, o que nós tivemos ontem, e olha que legal são os indicadores, né? A gente consegue perceber uma mudança do sentimento do comportamento do mercado quando a gente estava lá na região das mínimas, né? O mercado já não conseguia mais fazer novas mínimas e abandonar, né, as regiões anteriores de questionamento do preço. Tá? E aí a gente já enxergava o que aqui embaixo, né? Uma divergência do preço, o preço já mudando, né? O indicador ele já mostrava que o pessimismo já não era tão grande e poderia haver uma inversão de curto prazo, tá? Uma inversão de curto prazo. E eu estou enxergando aqui, Felipe, bom, nós chegamos aqui pegando o último movimento de baixa, tá? A última pressão vendedora do mercado. Quando a gente projeta o movimento, ele chegou até o nosso objetivo para mudar mesmo o sentimento dos participantes. Eu estava num evento lá na B3, no final do dia, do meu amigo Thiago Salomão, e eu já conversava com as pessoas já estavam com um semblante um pouco mais leve, né? Não estava mais tão pesado assim, porque exatamente esse é o que acontece quando o mercado ele consegue reagir, principalmente numa região de fundo, né? E as pessoas de certa forma já estavam posicionadas. Tá? Então, o mercado ele melhora, tá? Eu consigo enxergar aqui que o melhor dos mundos seria a gente ir para 101 mil pontos novamente, tá? No índice futuro. Ele está 99 agora, né? 98, 940 e 950, ok? Mas tem que superar essa barreira aqui dos 99,700. Tá? Acho que é um belo divisor de águas. Para baixo, acho que vai ser um pouco mais brigado. Tá? Eu acho que nesse patamar aqui de preço vai ser brigado, pelo menos até a hora da ata. Tá? Após a ata, gente, se o mercado estiver abaixo de 98,400, aí é sinal de que as coisas vão azedar de verdade. Tá? E aí, no curto prazo, né? E aí vamos ver o mercado ir novamente para um degrau de mínima, e aí essa mínima é para ir buscar lá pelo menos 96,700, e aí a sequência 96 mil pontos, e os 95, tá? 94,900, 95, que a gente já vinha falando já há algum tempo aí. Tá? Então, é o cenário que eu estou enxergando aqui. Tá? Vou estar acompanhando aqui esse movimento da ata, até o horário da ata. Imagino que vai estar trabalhando aqui nesse range, aqui entre 100.200 e o 98.400, e aí depois sim a gente vai ter uma aceleração para esses extremos. Fechado então, Guga. Valeu. Obrigado pela participação aqui diária e todas essas perspectivas para ajudar aí nossos telespectadores, os investidores, a terem uma compreensão, né, de todo esse cenário para poder tomar as melhores decisões. Bons negócios para você, Guga. Ótima quarta, até amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço, até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai direto a Brasília, 9h30, porque a Kelly Cali tem mais informações sobre brigas na comissão especial na madrugada dentro ali. O relatório da PEC do estado de emergência foi apresentado, teve confusão, deu o que falar aí essa confusão, né, Kelly? O pedido de vista foi realizado e a matéria agora tem que aguardar. Bom dia, Kelly Cali, quais são os detalhes? Oi, Isa, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. É difícil, né, assim, em pleno exercício da democracia, a gente ter que vir aqui noticiar um conflito desse dentro, né, do parlamento, né, um conflito que acabou extravasando ali o nível do diálogo, né, foi uma situação bem delicada. A oposição alega que a base, né, que estava ali ocupando espaços muito estratégicos na comissão, aliás, ocupa, né, espaços estratégicos na comissão, acabou burlando o regimento de maneira a não assegurar à oposição o direito ali de verificar nos próximos dias com mais tranquilidade a proposta de emenda constitucional e o relatório do relator, viu?
que até ontem a sessão era para começar, que depois que terminou a sessão do Congresso Nacional, na verdade a reunião da comissão era para começar depois que terminou a sessão do Congresso aqui nacional, aquela que analisou vetos, que por sinal terminou 10 horas da noite. Então terminou aqui a sessão, a gente foi direto para a comissão, mas não tinha como começar a reunião. Por quê? Porque o relatório do relator, que é o Danilo Fortes, né, acabou chegando aí, ficando disponível no sistema perto ali de 10h40, quase 11 horas da noite. Desculpem. Então, a oposição alega que, diante de toda a forma como esse relatório está sendo arregimentado, ficou muito difícil para analisar o que é que o relator queria entregar. Por outro lado, a base diz que é um projeto necessário, que não se trata de uma perspectiva eleitoral, enfim. Fato é, então, que a reunião começou já bem atrasada, como eu disse, terminou também mais de meia-noite, a gente saiu da comissão quase 1h da manhã, e teve muita indisposição em torno disso. Antes de ir para chegar na reunião, o Ricardo Barros conversou comigo, eu consegui conversar com ele aqui no caminho, e aí ele me confirmou algumas estratégias de como seriam as próximas fases do relatório depois de aprovado lá, e também falou sobre a obstrução que sabia que a oposição ia fazer. Qual foi a obstrução da oposição, que a gente inclusive noticiou ontem durante o dia, né? A oposição pedir vista do processo. Mas até chegar o momento de se pedir vista, viu, Isa? E esse foi o grande entrave, foi a grande briga ali, foi por causa desse pedido de vista. Até chegar esse momento, a oposição massivamente fez ali várias obstruções, no sentido ali de obstruções regimentais, né? Pediram para discutir a matéria, pediram tempo de liderança, enfim, são várias estratégias para você segurar uma discussão. Qual era a ideia da oposição? Eu conversei aqui com o Afonso Florencio, que é líder da minoria no Congresso, que estava participando ativamente também dessas negociações em torno dessa PEC, né? Ele disse, Kelly, a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai tentar pedir a vista do relatório depois da meia-noite, porque se você passa a meia-noite, então você pede vista depois da meia-noite, você, em tese, não pode contar com a sessão daquele dia, porque como a sessão virou a madrugada, aquela sessão já é a sessão do outro dia. Por exemplo, a sessão começou ontem, terça-feira, se fosse pedido vista depois da meia-noite, não poderia contar com o dia de hoje, né, com a sessão aqui do plenário de hoje. Então, teria que esperar a sessão de amanhã e uma outra sessão na sexta-feira para começar a discutir a PEC em plenário na sexta-feira à tarde. Não foi isso que aconteceu, porque a base acabou, segundo a oposição ali, burlando o regimento. A presidente da comissão, a Celina Borges, ela concedeu vistas ao processo antes da meia-noite. Eu acho que não dá para escutar o áudio, mas nesse momento aí, o relator está lendo o relatório de uma maneira muito rápida. O Danilo Forte estava... É porque essa PEC... Juro para vocês, foi desse jeito que ele leu, justamente na estratégia ali de facilitar antes da meia-noite, né? Então, a oposição ficou muito irada com essa estratégia e com o que fez a presidente da comissão, a Celina Borges, né, de conceder o pedido de vista antes mesmo da leitura do relatório para não virar meia-noite, porque caracteriza uma liberdade do parlamentar já ter o pedido de vista no dia, né, que no momento que está ocorrendo a reunião. Então, esse momento foi o momento em que, anteriormente já, os próprios parlamentares já estavam ali nas suas próprias mesas da comissão, né, batendo na mesa, reclamando, pedindo questão de ordem, dizendo que estava burlando, enfim, um grande protesto, até esse momento em que eles foram ali fazer uma pressão direta, tanto no relator como na presidente. Não teve nenhuma cena de violência, tá, gente? Só pra gente deixar claro. Não teve nenhuma cena de violência, ninguém ali tentou bater em ninguém, enfim. Mas teve esse grande bate-boca, né? Aumentaram a voz, a presidente aumentou muito a voz em um determinado momento, disse que se sentiu extremamente desrespeitada como mulher e como presidente da comissão, enfim. Depois desse momento, então, acalmaram-se os ânimos ali, o Danilo Fortes deu seguimento à leitura do relatório, né? A Celina, no final, acabou pedindo desculpas para os colegas, né? O próprio Reginaldo Lopes, que foi talvez ele tenha sido o que mais se indignou, assim, que ele é líder da oposição, líder do PT aqui na Câmara, né, ele foi diretamente ao final da comissão pedir desculpas, né, reunião, pedir desculpas à Celina, ela deu um abraço ali de menos de um segundo nele, parece que não foi muito bom clima não, mas foi exatamente isso aí que aconteceu e foi um grande mal-estar, tá? O que é que vai acontecer nas próximas horas? Como a oposição não logrou êxito em virar a noite para contar mais prazo, então passa a valer o que a gente já tinha dito ontem também, né? Vai correr um dia hoje de pedido de vista, outro dia amanhã de pedido de vista, e aí vai ser votado na quarta-feira. Essa informação me foi confirmada pelo Ricardo Barros. Foi uma informação que eu tive ontem aqui apurando, tentando entender quais seriam as estratégias para tentar acelerar a apreciação dessa PEC aqui na Câmara, né?
e realmente vai ser isso. Ele disse que vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. A gente não vai deixar que vire à noite, vai contar a sessão de amanhã, contar a sessão de quinta-feira de manhã, e o Arthur Lira vai convocar uma sessão para quinta-feira à tarde, segundo o próprio Ricardo Barros, essa PEC vai passar, porque a própria oposição, inclusive a oposição vem dizendo isso, né, que não tem como votar contra benefícios, eles estão ali com o óbice ao formato, né, a conceder esse estado de emergência, mas enfim, a expectativa é votar essa PEC, como o próprio Lira disse bem claro ali para o Danilo Fortes. Você não vai fazer nenhuma mudança na PEC, você vai deixar a PEC do jeito que ela veio do Senado, porque a ideia é aprovar logo e eu não quero que ela volte para o Senado. Assim, a gente provavelmente vai ter a finalização dessa discussão amanhã, com a provável quebra de interstício, como vem fazendo o Arthur Lira aqui na Câmara, nas análises de PEC, para, segundo ele, não perder tempo. É isso, gente. Volto com vocês aí. Tá certo, Kelly. Muito obrigado pelas informações. Você volta ao longo aqui da nossa programação com mais notícias aí, mais apurações direto de Brasília. Boa quarta, bom trabalho para você, Kelly. Pra gente. Tchau, Isa. Tchau, Fê. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. 9h37. A gente segue aqui com o nosso Morning News com informações muito importantes que você precisa saber logo no comecinho do dia para ficar muito bem informado ao longo dessa quarta-feira. A gente tem informações importantes também que o Senado aprovou a dedução do valor do gasto com aluguel dos imóveis residenciais no imposto de renda até 2027. Já os proprietários dos imóveis vão ter direito a 75% de isenção sobre o imposto de renda recebido aí com esses aluguéis. A ideia dessa proposta é isentar o brasileiro que comprove que não tem nenhum outro imóvel e que pague aluguel. Já quem não declarar, quem omitir informações ou não pagar os impostos, vai ter que pagar uma multa de 150% sobre o valor devido. Caso não haja nenhum recurso no Senado, o texto vai para apreciação da Câmara dos Deputados. A gente tem informação aqui também do mercado financeiro agora que a Andrade Gutierrez concluiu a venda da sua participação na CCR para Itaúsa e também para Votorantim. O valor do negócio foi de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Com isso, as gigantes dos setores financeiro e industrial passam a ter uma fatia relevante no bloco de controle da CCR, que é a maior operadora de concessões de infraestrutura do país. Essa participação leva os dois concorrentes a um mercado que tem crescido bastante no Brasil com os leilões dos últimos anos. Agora falando um pouquinho de notícias, né, sobre a Hypera. A Hypera, saiu até informação agora cedo, que ela negocia uma possível combinação de negócios com empresas rivais. A gigante farmacêutica está em negociação com rivais do mercado por uma possível combinação. A conversa começou com uma potencial aquisição pela Eurofarma, agora avança no rumo de uma incorporação pelo grupo NC. A Hypera seria assessorada aí pelo Bank of America e Júnior, como é conhecido o empresário que contratou a BR Partners. A Eurofarma contratou o BTG Pactual e o grupo NC é assessorado pelo Itaú BBA e também pelo Safra. Os rumores de um potencial M&A envolvendo a Hypera fizeram as ações subir alguns meses atrás, o que tornava o negócio mais caro. Por isso, a NC começou a considerar uma outra operação de incorporação. Aí, nesse caso, Sanches seria o controlador da companhia aberta e não teria que fazer uma oferta pública de aquisição aos demais acionistas. Essas são as informações do nosso Morning News, que volta amanhã a partir das 8h30 da manhã, comigo e com a Isabela Takaki, trazendo as principais notícias para vocês ficarem muito bem informados logo no comecinho da manhã. Agora você fica com o BMC News, com a Paula Moraes e todo o time aqui, com os principais comentários, com os principais convidados da gente aqui da BMC News e também as principais notícias do mercado financeiro, da economia e da política. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.